Fala galera, vamos falar das quartas de final da Copa do Brasil. Estou aqui com o Edivaldo. Edivaldo, tudo bem? Tudo bem, moça? Beleza, tá um gato, hein? Vamos lá falar então de Atlético e Juventude. Atlético e Juventude foi o primeiro jogo, é o jogo de ida no Mineirão, lotado o Mineirão por sinal, porque esse jogo não foi no Independência. Sim. O Atlético ganhou de 1-0, apenas 1-0, né? Na verdade, todos os 4 jogos da Copa do Brasil os times mandantes fizeram a vantagem mínima para o jogo de volta, né? E o Atlético ganhou de 1-0 com um excelente gol do Lucas Prato, que fez uma jogada excelente ali pela meia esquerda, tocou, entrou na área e fez um golaço. O Atlético Mineiro, que leva essa vantagem agora para o Alfredo Jaconi em Caxias, e precisa pelo menos um empate. Mas 1-0, claro que é uma vantagem pequena. Ele poderia ter feito 2, 3, 4-0, uma vez que é considerado um time de Série A contra um time de Série C. No caso do Juventude, que está na semifinal da Série C, que vai pegar o Fortaleza, e o primeiro jogo é no próximo domingo. E todo mundo imaginou que o Atlético Mineiro ia passear, né, em cima do Juventude. De repente ganhou com a diferença mínima, como você bem disse. 1-0 é um resultado muito perigoso, né? Demonstra o elenco e o excelente treinador que está no Juventude há mais de um ano, que é o Antônio Carlos Zago, que está fazendo excelente trabalho no Juventude. De certo, assim como o São Paulo, não teve vida fácil jogando contra o Juventude, tanto que eliminou o São Paulo, mesmo perdendo em seus domínios semana passada por 1-0. Também teve o Santos e Inter, né? O Santos ganhou por 2-1 do Inter, também resultado curtinho lá, jogar contra o Inter mesmo no Campeonato Brasileiro, na situação que ele se encontra, é outro campeonato totalmente atípico, né? É mata-mata, é um resultado perigoso para o Santos também, né? Porém, leva essa pequena vantagem, né? Tava 2-0, poderia ter administrado o resultado de 2-0 e ir para o Beira-Rio com essa vantagem, podendo perder até de 1-0. Mas o Internacional, que deve estar focando todas as atenções nessa Copa do Brasil para ver se dá um alento ao torcedor colorado, que foi campeão gaúcho no início da temporada e certamente vai ter muitas dificuldades. Eu não acredito que o Internacional vá cair para a Série B, assim como não acredito que São Paulo vá cair também, porque tem outros times piores que Internacional e o São Paulo. A vantagem do Santos é a mínima, assim como a do Atlético e dos outros jogos, que teve um resultado por 1-0 e 3 resultados de 2-1. O torcedor santista não pode se desesperar porque o Santos tomou um gol do Internacional, o Internacional que já não ganha há muito tempo, precisa ganhar de pelo menos 1-0 para garantir a vaga na semifinal da Copa do Brasil. E foi um belo gol do Inter, né? Os 2 gols do Santos também, mas do Inter, principalmente o segundo do Santos, foi bela triangulagem, né? do ataque do Santos. Só que o do Inter teve um detalhe, né? A falta que realmente vem por cima, né? Ela veio por baixo, o Seixas deu... E o Seixas deu de letra, né? Um belo gol. De calcanhar. Um excelente gol, uma bela cobrança de falta, porque quando todos esperavam a bola alçada no meio da área, ele deu meia altura no meio da área, né? E o Seixas foi muito feliz fazendo o gol, que certamente leva essa vantagem, entre aspas, do Internacional, que vai jogar em casa, né? Só pegar um gancho só de técnicos, né? Do Antônio Carlos Zago, e também falou do técnico do Internacional, Celso Roth. O que muda de um time para o outro, Juventude para o Internacional? A mudança constante de treinadores, né? E o tempo que o Antônio Carlos Zago tem para treinar, né? Tava com Agel, Falcão, agora o Celso Roth, e tá comprovado, isso não é de hoje, ninguém descobriu aqui a roda hoje, né? Que a mudança constante de treinadores não ajudam em nada o clube de futebol. Sim. Ao contrário, acaba atrapalhando, que é esse o maior problema, na minha opinião, que está acontecendo lá em Porto Alegre com o Internacional. Não atrapalha só no campo, né? Atrapalha também financeiramente, a diretoria tem que pagar 2, 3 salários absurdos aí para os técnicos, até assim não estar mais no clube. Os próprios jogadores que, quando estão se adaptando ao sistema de um certo treinador, daqui a pouco já tem outro, com uma outra filosofia,
outro esquema tático, aí tem que se adequar o sistema tático ao perfil desse novo treinador. Quando está acontecendo isso, se adaptando, ele sai e já entra outro. Aí resulta um time como o Internacional está aí brigando para não cair para a Série B desse ano 2016. Verdade. Agora, Grêmio e Palmeiras também 2-1 para o Grêmio, né? Outro belo jogo. O Zé Roberto fez o gol de pênalti para o Palmeiras, que esperar na volta. O jogo de volta é 19 também. O Palmeiras tem grande chance de ganhar do Grêmio? Eu acredito que de todos os jogos, o Palmeiras é o que mais tem demonstrado, ou que pelo menos na minha opinião, leva mais favoritismo. Porque o grupo do Palmeiras, ele é muito coeso. Os jogadores são mais entrosados que as outras equipes que estão... Tem um elenco maior, né? E tem um elenco maior, né? Então o Palmeiras ter feito esse gol de pênalti do veterano Zé Roberto, né? Ele traz essa vantagem, porque no Allianz vai estar lotado e o Grêmio está em decadência, né? O Grêmio está caindo nas tabelas. Como é Copa do Brasil e é mata-mata, e já tem um histórico muito bom e importante no futebol brasileiro, essa rivalidade. Desde a época de Argel, jogando pelo Grêmio, Ivaí, Edmundo no Palmeiras, então promete esse jogo de volta no Allianz, e o Palmeiras, dos 8 times, ou pelo menos dos 4 que saíram com essa pequena vantagem, o Palmeiras é aquele que leva um maior favoritismo dessas equipes para a semifinal. Nesse Grêmio e Palmeiras tem 2 ilustres, né, que são Felipão e Luxemburgo também, né? Verdade. E lembrando o Zé Roberto, que eu citei, ex-Grêmio, né? Sim, também. E o Luxemburgo e o Felipão. E o Felipe, exatamente, exatamente, né? Sim. Era uma guerra, né? Era uma guerra. Então o Grêmio fez o dever de casa, estava ganhando de 2-0, jogando na arena do Grêmio, junto com a sua torcida. Ter feito 2-0 me surpreendeu, sim, porque é um resultado que a gente não tem visto nos últimos tempos algum time fazendo este placar contra o Palmeiras. Mas o Palmeiras, falou isso muito nas transmissões, que o Palmeiras no primeiro tempo, o Palmeiras é totalmente diferente do segundo. Eles sempre dão a possibilidade dos times fazerem os gols. Acontece que os times acabam não fazendo, né? Por sorte do Palmeiras também. E aconteceu contra o Grêmio, do Grêmio acabar fazendo os 2 gols. O time do Palmeiras entra meio que desligado. No segundo tempo eles mudam a chavinha e começam a jogar. Como se fosse ganhar pelo cansaço do adversário. É um risco, eu acho bem arriscado. Na bela jogada do Gabriel Jesus entrando na área, realmente foi pênalti, né? Sim. Muita gente falou que ele se jogou naquela famosa dobrada do joelho, da perna, mas realmente foi pênalti, e o Zé Roberto cobrou no meio, fazendo esse gol do Palmeiras, que vai jogar agora, e como eu disse, é um grande favorito para passar para a semifinal. Jogão. Corinthians e Cruzeiro, também 2-1. E o Mano falou bastante, reclamou bastante do pênalti. Na sua opinião, foi pênalti? Foi pênalti. Na hora que foi tirar o lance da bola? Não foi pênalti. Não foi pênalti, tá. E o jogo em si? O jogo em si, na verdade, o Corinthians, que eu sempre falei isso desde o início do campeonato, que o Corinthians teria grandes dificuldades, e pega um mata-mata, fez o mínimo, fazendo 2-1 contra um Cruzeiro, que também está parecidíssimo com o Corinthians. Desses 8 times que estão disputando a Copa do Brasil ainda, Cruzeiro e Corinthians são aqueles que são mais parecidos, que jogam com alguma coisa que tem coincidência nas equipes. Ambos os times estão caindo, estão em decadência na tabela. O Cruzeiro, aliás, que nessa rodada agora está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Esse gol do Cruzeiro não é mortal ou eliminatório para o Corinthians, porque muito torcedor do Corinthians ficou entristecido o Corinthians ter tomado um gol na Arena Corinthians. Mas o Corinthians está com a vantagem. É pequena, mas está levando ainda que essa pequena vantagem. Se o Corinthians não tomar gol, o Corinthians está classificado. Sim, na verdade são 2 resultados para o Corinthians. O empate ou a vitória por 1-0. Ou se o Corinthians fizer um gol, mas dificilmente o Cruzeiro vai passar. O que cabe ao Cruzeiro, Moza,
é não tomar gol. Agora, o Cruzeiro jogando no Mineirão ou no Independência, não sei onde vai ser a partida, ele leva a única vantagem que lhe restou é jogar em seus domínios. Cabe ao Corinthians se fechar, né, para garantir o resultado que fez aqui. Mas a vantagem não é do Cruzeiro, porque fez um gol na Arena. Né? A vantagem ainda é do Corinthians. O Mano reclamou muito, né, no jogo da arbitragem, como se ele não tivesse também sendo beneficiado algum dia no próprio Corinthians, né? Infelizmente, falar de arbitragem hoje é uma incógnita, porque a arbitragem anda muito mal. Aliás, ano após ano, a arbitragem não tem melhorado em absolutamente nada. Agora, o Mano vir para a Arena Corinthians reclamar da arbitragem, e não só quando era treinador do Corinthians, contra o Cruzeiro, porque eu não acredito que há má fé nos árbitros. Há erros, como ele, Mano, erra, como nós erramos. Sim. Todos estamos sujeitos aos erros. Por exemplo, que ele reclamou, um do impedimento, que é um pouco só do ombro, né? Do Giovanni Augusto, se eu não me engano, e no lance da mão também, do pênalti, que eles acham que foi pênalti, é um lance normal, que a bola bate na mão. Se for levar, como eles têm levado a arbitragem, deveria ter marcado o pênalti. Mas se for levar como era antes, por exemplo, não houve o pênalti. Por isso o Sérgio Corrêa, que deixou a presidência da Comissão Nacional de Arbitragem, agora ele vai cuidar apenas do vídeo para o árbitro. A partir do ano que vem, certamente, e nós esperamos que tenha melhorias com a questão da imagem para auxiliar o árbitro. Agora, em relação à arbitragem, continua mandando do mesmo jeito, né, o Sérgio Corrêa. Não vai mudar nada. O Coronel Marinho, que assumiu a presidência na minha opinião, mudando o nome, não vai mudar em nada a questão da arbitragem. Teria que mudar o sistema. Sim. Primeiro, profissionalizar os árbitros do futebol brasileiro, que são os únicos que são amadores dentro das quatro linhas. E aconteceu um detalhe muito importante no jogo Corinthians e Cruzeiro, que foi na entrada do Williams. Ele foi vaiado um pouquinho antes de até tomar o gol. Aliás, um gol que o Fagner se desfez da bola, o goleiro pegou, deu um chutão, quebrou, e a zaga bobeou lá, o Camacho bobeou junto com a zaga e acabou tomando o gol do primeiro gol do Cruzeiro. Falaram muito, aí o Williams entrou logo em seguida, a torcida não queria, tanto que ele foi vaiado, voltou para o banco, saiu o gol e ele entrou. Aproveitou que saiu o gol, as vaias e tal, ele entrou. O que você acha disso aí? O torcedor lá, primeiro que eu falei no jogo, que não é para essa mudança, porque chamou o Cruzeiro para cima do Corinthians, né? No lance em si, o Fagner falhou e também o Camacho falhou, que não conseguiu cabecear para tirar a bola da zona de perigo ali. Depois o Balbuena. Agora, o William, desde quando foi trocado, né, com aquele menino da base do Corinthians, que foi para o Atlético Mineiro, ou para o Cruzeiro? Não, o Cruzeiro, o William é do Cruzeiro. Para o Cruzeiro. Prestado. Desde aquela época que ele não foi muito bem-vindo no Corinthians. Acabou de balada, né? Só que o treinador tem que acreditar no jogador. Se ele não acreditar, não contrata. É o que ele e o treinador tem para estar trabalhando. Agora, eu acho uma burrice da torcida, seja ela qual for, queimar um jogador, desmotivar a ponto do jogador entrar totalmente desmotivado. Qualquer profissional, Mozart, em qualquer área, qualquer setor, se tem alguém incentivando negativamente, ele não vai entrar com o mesmo entusiasmo. Sim. Ele vai entrar desmotivado, não vai produzir o que se espera dele. Não que o William possa produzir além daquilo que ele já demonstrou no Corinthians, né? Que na verdade ele é um volante mais marcador, né? Ele é de marcação. Né? Quando estava 2-0, é que saiu o gol logo em seguida. A sorte dele não tinha entrado ainda, porque seria pior para ele ainda. Exatamente. O treinador corintiano deveria ter o colocado antes, né? Na minha opinião, não deveria colocar um volante, deveria colocar mais um atacante para fazer o quê? Mais gols. Exatamente. Já aqui em Mas São Paulo. Infelizmente é a cultura, né? De vaiar um jogador que a torcida não está satisfeita. Jogadores que aplaudem, fazem sinal de positivo quando a bola vai muito longe, quando o passe é errado, eles aplaudem isso, Sim. aplaudem o erro. Né? Então essa é a cultura. O cara joga a bola para lateral e só que... Exatamente, como se tivesse feito o gol da final da Copa do Mundo. Mas o Corinthians leva essa pequena vantagem contra a equipe do Cruzeiro. Vai ser difícil,
mas a vantagem é do É Corinthians. isso aí. Aí na próxima rodada nós voltamos, né? Que aqui é o seguinte, apertou o play no Edivaldo, ele vai embora, isso é muita coisa, né? Deprima.com.br, aqui o esporte é diferente.